Muito bom dia, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estejam com todos. Há uma declaração tremenda de amor, do amor de Deus, que está registrado no capítulo 3 de João. E ele começa fazendo uma comparação, porque ele escreve para também judeus, não só para gentios, que nem nós. E ele começa dizendo lá no capítulo 3, 14, versículo 14, assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Havia se instalado, quase que podemos chamar uma desgraça no meio do povo de Israel, lá no deserto. Deserto é um lugar que as serpentes tomam conta muitas vezes. E elas começaram a provocar uma matança pelos venenos que destilavam, pelo veneno que destilavam nas pessoas. E aí correram e pediram socorro, e Moisés então fez uma serpente de latão, vou dizer essa expressão, e levantou para que todos pudessem ver essa serpente de longe. E ele disse: aquele que tiver fé e olhar para essa serpente como um antídoto, não vai mais morrer por ser picado por serpente. E por isso é preciso fazer essa introdução explicando isso, porque muitos não sabem que aquela serpente foi salvadora para o povo não ser consumido pelas serpentes venenosas no deserto e veneno que elas injetavam no povo. E aí ele diz assim: importa que assim como foi levantado no deserto aquela serpente, o Filho do Homem seja levantado na face da terra. E é interessante que foi levantada aquela serpente num madeiro, e as pessoas eram curadas, salvas, libertas do veneno da morte, olhando para a serpente. E assim foi Jesus levantado numa cruz, na sexta-feira chamada Santa entre os homens. E aí a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo escreve isso na carta aos Romanos, capítulo 10. Então, se você e eu invocarmos o nome do Senhor Jesus, invocar significa chamar para a gente, chamar para perto. Não simplesmente fazer uma oração, uma reza despretensiosa, mas simplesmente achar: eu vou falar aqui. De qualquer jeito, não. Invocar significa querer, desejar ardentemente no coração. E aquele que fizer isso com Jesus vai ser salvo. Ele vai vir e vai te possuir. E ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso levantar a cabeça, olhar para Jesus, invocar o nome de Jesus, crer nele, crer que ali, aquele que foi levantado lá numa cruz e que depois foi colocado no túmulo, e no terceiro dia, no domingo de manhã, ele ressuscitou. E isso significa para cada um de nós que a morte não tem mais poder sobre nós. E eu já vivo o eterno, sabe por quê? Porque eu um dia aceitei esse Jesus, chamei esse Jesus para estar em minha vida. E se você, nesta hora, agora, chegar e se ajoelhar, ou mesmo sentado, ou mesmo de pé, disser: Senhor, eu quero, venha, venha, eu estou te invocando, eu estou te chamando para estar junto de mim. Eu te quero, eu te preciso, não tem outro jeito de eu ser salvo, porque eu sei que o Senhor fez tudo isso por amor à minha vida. E assim como os israelitas foram curados, salvos e libertos da morte lá no deserto, eu quero ser liberto da morte eterna. E como Jesus venceu a morte, e eu não vou mais morrer eternamente,
eu passo a ter vida eterna. Você já pensou a morte eterna? Sabe o que significa isso? Ir para o quinto dos infernos. Vou falar essa expressão que muitos falam aí. É ir para lá. Então, tome uma posição agora. Tome uma posição e diga, eu estou olhando para o Senhor, que venceu a morte, que desceu da cruz, que saiu do túmulo. Eu creio que o Senhor vai me salvar e eu quero ser salvo para toda a eternidade. Essa carcaça aqui vai ficar aqui, virar pó, lá no jazigo ou lá na terra, onde estiver ou no mar, vai virar. Mas eu, que está aqui dentro, Sigma, vai sair. Alma e espírito vai encontrar o Senhor. E lá vai ter um acerto de contas. Mas o acerto principal, que seria para me mandar para o inferno, eu não vou ter. Porque diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo seguinte, que é o 16, diz, a grande demonstração do amor de Deus, que mandou o Filho único dele para morrer na cruz para nos salvar. Olha para esse único Filho. Olha para aquele que foi levantado lá na cruz. Chama ele, invoca ele e que a salvação entre na sua vida hoje. Glória a Deus por isso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Toma essa posição. É a melhor decisão de toda a sua vida, porque ela vai ir eternamente. Ela vai ir transpor os limiares da terra, da mente humana, da vida humana aqui. E vai ser eterna. Para a glória do Senhor. Amém.